A Era de Ouro Espanhola. Quando vai ser essa Era de Ouro Espanhola? Quando que esse teatro espanhol vai se desenvolver tanto dentro do barroco, do classicismo? 1550 a 1650. Mas alguns autores, a Margot Bertoldi inclusive, vão colocar essa data mais entre 1580 a 1680. E aí é porque alguns vão considerar que começou com tal autor e terminou com tal obra, mas a gente está nessa virada, metade do século XVI, indo para o século XVII, e é uma era em que a Espanha também vai encontrar o auge do seu poder político. É o momento em que a Espanha começa a se destacar como uma grande potência mundial. Até então, a Espanha não tinha esse protagonismo diante dos outros mundos. Ela se envolve em algumas guerras e ela vai ser também um ponto de partida para as cruzadas. Então, a Espanha se envolve bastante com essa questão do combate ao Islã dentro desse teatro. E o teatro, ele vai se desenvolver muito lentamente a partir do teatro religioso. Então, a Espanha traz aquela tradição da Idade Média, daquele teatro religioso, que vai no Renascimento se transformar, né? E na Espanha o barroco vai encontrar esse abraço. Como a gente já falou em outros países, o barroco ele vem como um movimento artístico e cultural que vai ser um braço artístico da Contra-Reforma. Ele vai ser um movimento muito ligado ao catolicismo e muito utilizado na Contra-Reforma. Em alguns países, a gente vai ver depois que no norte da Europa, os protestantes gostavam muito de teatro, mas aí o teatro tinha outros parâmetros, não os parâmetros católicos. Então era um teatro que ele também era apoiado tanto pela corte quanto pela igreja. E aqui vão aparecer os jesuítas, porque também é o momento em que a Espanha vai colonizar os povos da América. Então, a América espanhola é nesse momento em que a Espanha manda os jesuítas para os seus países. A gente viu que um pouco antes, no final da Idade Média, começo da Idade Moderna, a gente teve um Papa espanhol, que foi quem assinou o Tratado de Tordesilhas, que dividia as Américas entre Portugal e Espanha. E é a partir daí que a Espanha vai se levantando. Então, a Espanha se alia muito à Igreja Católica nesse momento. Como é que vai ser o teatro barroco espanhol? Então, é um teatro de trupes ambulantes, aquelas companhias que a gente já ouviu falar, que viajando de um lugar para o outro. Eles vão misturar influências tanto da antiguidade clássica, greco-romana, quanto do cristianismo. Então, ela vai trazer essa mistura de parâmetros clássicos do teatro com o cristianismo, com aquela busca por esse ideal cristão. E na Espanha vão ter várias temporadas de teatro, mas a mais importante é a temporada de Corpus Christi. Muitas das peças de teatro vão ser escritas para serem apresentadas na temporada de Corpus Christi, que era a mais concorrida também, tanto pelos autores, pelas companhias, quanto pela plateia. Aí a gente tem uma ilustração de um cenário daquela época, de uma peça apresentada dentro de um palácio, usando a profundidade já existente no local. Então não era um local próprio para teatro, era um local adaptado para teatro, tá? Mas é uma cena ilustrativa, não é um retrato de reprodução da realidade, é apenas uma ilustração de um teatro acontecendo na Espanha naquele momento.
Então, vamos falar um pouquinho mais sobre essa influência da igreja no teatro. Como eu falei, nessa segunda metade do século XVI, o poder da Igreja Católica vai crescendo na Espanha. Então, como é que o teatro vai funcionar aí? Na Espanha ainda existe a Inquisição. A gente viu que com o final da Idade Média a Inquisição acabou em alguns lugares, mas na Espanha ela continua acontecendo. E ela tinha uma censura. A igreja está em todas. A igreja... o teatro está muito relacionado, desde a sua origem, ele está relacionado com a religião, com essa questão do religare, né? O teatro nasce dessa busca de entender o que é, o que há além da nossa natureza. Mas, ao mesmo tempo, o teatro ele se dissocia da igreja em várias culturas, justamente por ser questionador, por querer questionar aquilo que está ali. E aqui, ele vai ter que passar por essa censura. Então, a Inquisição vai lá, vai ler o texto teatral e vai dizer se essa peça pode ser montada ou se essa peça não pode ser montada. Mas a história que diz isso, não sou eu, a censura ela é muito violenta em diversas épocas do mundo e diversas formas. É muito difícil você pensar para um artista, isso me corrói a alma, dizer que o meu pensamento e a minha criação não são livres. Né? É um direito constitucional no Brasil, por exemplo, a livre criação artística. Nenhum governo ou religião pode dizer o que um artista pode ou não criar a partir da criatividade dele. É um direito constitucional que recentemente nos foi negado, aquelas polêmicas, né? de nudez, de exposição, enfim. Mas aqui, os artistas também vão conseguir burlar essa censura. Eles vão conseguir fazer peças, textos maliciosos, diálogos maliciosos e críticas contra o clero, contra algumas instituições estatais, contra o fanatismo religioso. Então, isso tudo vai aparecer nesse teatro. Mas ele vai se fortalecer pelas irmandades religiosas. São as irmandades religiosas que vão se tornar as primeiras produtoras desse teatro espanhol, que, como eu falei no começo, vinha desse mambembe, desse teatro andarilho, né? E aí, como é que funciona isso? As irmandades religiosas, elas vão organizar nos pátios, ou dos hospitais, ou dos mosteiros, os chamados currales, que a tradução literal seria curral mesmo. Então, o teatro de curral era aquele teatro daquele cercadinho que tinha dentro dos hospitais. Muito semelhante àquelas hospedarias que a gente falou lá na Inglaterra, que eles chegavam com a carrocinha e montavam ali. Aqui eram feitos nos hospitais que eram administrados por essas irmandades religiosas. E aí, o que acontecia? Essas irmandades tinham que dar uma licença para as companhias apresentarem os seus trabalhos. A própria irmandade cobrava os ingressos, contando com a doação dos fiéis e com bom coração, achando que a doação... Falando para o fiel, né, que a doação era importante para a igreja e para tudo mais. Uma parte do dinheiro da bilheteria ficava com a igreja e uma parte eles repartiam entre o autor e os atores que estavam trabalhando ali. Esse teatro curral, ele tinha um caráter provisório. Se esperava que fosse um palco montado normalmente ao ar livre, dentro desses espaços, e que ele poderia ser montado num dia e desmontado no dia seguinte sem grandes complicações, né? Então, como é que funcionava isso? Aqui a gente tem um desenho já do século XIX, um desenho de 1888, de uma reconstrução do que seria uma apresentação do século XVII no Curral del Príncipe. Então, vocês podem ver um palco no fundo, a gravura é antiga e já é uma reprodução de uma reprodução do livro, né? Por isso, me perdoem aí a qualidade da imagem, mas é mais para mostrar como era feito. Então, essas janelas aqui, na lateral,
eram janelas das próprias construções, o palco, que seria montado e desmontado. Aqui nessas janelas, normalmente ficavam as senhoras da sociedade, servia de camarotes para elas. Com o passar do tempo, eles foram construindo galerias para servir de camarotes. E os homens ficavam na parte de baixo, sentavam em cadeiras e bancos que eram colocados para a apresentação. Só no século XVII é que eles vão passar a ter uma construção própria, mas essas construções vão seguindo o próprio modelo do curral, então continuam sendo chamadas de teatro de curral. Vocês podem ver que é um ambiente aberto, então não tinha luz elétrica até então. Então as peças eram apresentadas normalmente à tarde, porque escureceu, não dá mais para enxergar, acabou o teatro, volta todo mundo para casa. E era muito comum, ao invés de ter um fundo do palco, eles usarem o próprio fundo das paredes. E tinha sempre uma escada ligando o palco a alguma sacada que tinha no fundo, e eles faziam cenas lá também, mas para não ter que entrar em casa, dar a volta, os atores subiam por aquelas escadas, subiam e desciam por aquelas escadas. Esse aqui é o curral de Almagro, na Ciudad Real. O pátio foi todo restaurado, mas é uma construção antiga e que hoje ele é usado para fazer espetáculos, principalmente peças escritas nessa época do ciclo dourado do teatro espanhol. E aqui é uma imagem dele hoje. Vocês podem ver que hoje não há mais a separação, mulheres em cima, homens embaixo. Eles devem ter algum critério financeiro, eu não sei dizer para vocês se o ingresso mais barato é embaixo ou é em cima. Normalmente os camarotes são mais caros, mas esse é um teatro que já foi construído como teatro, tá? Então, foi dos primeiros teatros a serem adaptados. E olha que legal, ele dura até hoje ele funciona. Então, são aí do século XVII, 400 anos, por aí, né? Eles tinham, dentro das expressões dramáticas, as peças teatrais e os cortejos barrocos. O cortejo normalmente funcionava como as procissões ou os cortejos carnavalescos que a gente tinha na Itália, sempre com personagens caracterizados e muita música. As peças seguiam muito a tradição medieval, então eles ainda tinham aquelas questões do teatro da Idade Média, tanto nos temas, principalmente os temas religiosos, né, quanto nas técnicas de representação. Eles ainda estavam na Espanha presos a esse teatro um pouco antigo. Eles valorizavam muito mais numa dramaturgia as tramas entrelaçadas, a dificuldade as amarras da trama, do que, por exemplo, uma profundidade dramática de uma personagem. Então, a história em si, a ação, os conflitos eram mais importantes do que os conflitos internos da personagem. Existiam vários tipos de peças. As entremeses eram peças mais curtas, normalmente de um ato só, que poderiam trabalhar vários gêneros. Eles tinham também os autos sacramentais, principalmente com relação ao sacramento da Eucaristia. Como eu falei para vocês que o Corpus Christi era o principal data do teatro na Espanha nesse período, o rito sacramental da Eucaristia, onde acontece o milagre da transubstanciação. O que é essa transubstanciação? Os católicos acreditam que no momento do ritual da Eucaristia, que o que é a missa para o católico é uma revivência daquela santa ceia que Cristo fez com os seus discípulos. Então, quando ele pega o pão e parte para os discípulos e diz: esse é o meu corpo, tomai e bebei, para os católicos, nesse exato momento, não é mais um pão ali feito com farinha de trigo e água. É o corpo de Cristo que se faz presente, assim como o vinho é o sangue de Cristo. Não representa o sangue de Cristo, é o sangue de Cristo, né? Faz parte do ritual da transubstanciação, é o ponto alto dos rituais católicos.
Acho que é o maior milagre dos rituais católicos, né? E é um ritual extremamente teatral. O Gumbrich, que é um escritor alemão que vai pesquisar muito sobre a produção de presença, e ele serve um pouco de referência para alguns estudos de presença no teatro, ele vai descrever esse ritual da transubstanciação de uma forma assim que você vê teatro mesmo ali dentro daquela coisa. É muito bacana. Então, esses autos sacramentais vão se basear principalmente nesse milagre do corpo de Cristo presente. É um teatro que é fantástico, é um teatro que é metafórico, é um teatro que é espiritual. Para além desse teatro religioso, existia também o teatro popular. Então, a gente vai ter o teatro de capa à espada, que era um teatro burguês, porque a burguesia que usava capas, espadas e chapéus. Então, sempre tinham duelos e lutas assim. Eles tinham uma comédia vilanesca, que normalmente tinha um grande vilão e mostrava conflitos entre pessoas do povo, pessoas da população mais humilde, com pessoas da nobreza ou os próprios reis, personagens dessa história. A comédia de Pundonor era sempre uma comédia de vingança, muito relacionada com a honra. Então, era a honra da donzela que seria vingada, ou o marido que ia lavar a sua própria honra com a espada. Em muitas dessas comédias, a própria mulher morria porque era traidora, né? Então, tem vários conceitos culturais e sociais empregados dentro dessas peças. Lembrando que eu estou falando comédia, parece que é tudo muito engraçado, mas não. Nesse período, na Espanha, comédia era toda peça de teatro era considerada comédia. Eles não dividiam as peças na Espanha entre comédia e drama, comédia e tragédia. Assim como eu falei que na França os atores, nesse período, também todos eram chamados de comediante. Então, é uma característica desse período aí. E aí vamos falar dos autores espanhóis. Nessa época de ouro da Espanha, muitos autores escreveram. Foram escritas mais de 30 mil peças nesse período. Eu não sei nem como, eu nunca conseguiria ler essas 30 mil peças. Nem todas, obviamente, chegaram até os dias de hoje, infelizmente. E 3 grandes autores se destacam nesse momento, são considerados 3 maiores autores desse período. A gente vai começar falando do Lope de Vega. O Lope de Vega que começa a escrever em 1575. E ele escreve durante 40 anos. Então, toda a obra dele, ele vai escrever durante 40 anos. Ele escreve epopeias, romances, peças inspiradas na história espanhola, então com personagens históricos, mitos e lendas. E ele tem o título de Monstruo de la Naturaleza, o monstro da natureza, ou também a Fênix dos Gênios. Por que a Fênix dos Gênios? Porque quando se achava que ele já tinha escrito a sua obra-prima, ele vinha e escrevia uma outra peça, ele tinha essa capacidade de estar sempre recriando e transformando. Ele vai escrever mais de 1.500 peças. Alguns livros de história vão dizer que ele escreveu mais de 2.000 peças, mas com certeza 1.500 ele escreveu. E dessas, 500 peças sobrevivem inteiras até os dias de hoje. Então é uma produção muito, muito, muito intensa. Ele escreveu muitas peças de Corpus Christi. Ele escreveu comédias de capa e espada. Ele escreveu peças de honra. Ele escreveu peças de vingança. Muitas das tramas dele tinham características parecidas. Então, ele sempre usava muitos duelos verbais, duelos de espada apareciam nas peças dele, intrigas, dissimulações. Aparece aquela figura do servo astuto, que é aquela mesma figura lá do Plauto e do Terêncio, que vai aparecer na Comédia dell'arte, que vai aparecer no Molière,
que vai gerar o palhaço, né? Aquele criado que vai armar as confusões, o Chicó e o João Grilo, ele aparece nessas obras aqui também. E sempre esse servo, que vai ser o bobo, que vai ser o palhaço, ele traz o lado cômico da peça. Então, numa mesma peça, principalmente as peças de capa e espada, elas tinham isso, você tem o lado dramático e você tem o lado cômico dentro do mesmo espetáculo. Aqui eu trouxe para vocês algumas peças do Lope de Vega para vocês conhecerem as consideradas mais importantes, não só peças, mas alguns poemas dele, também uma crítica à nova arte de fazer comédia nesses tempos, um livro que ele escreveu em 1600 falando do teatro naquela época, um livro que eu acho que eu estou tentando conseguir uma versão em espanhol, não tem tradução para português, mas eu estou batalhando aí por essa versão de espanhol, porque eu estou muito curiosa para ler esse livro. Vamos seguir aqui. Um outro grande autor dessa época foi o monge Gabriel Telles, que adotou o pseudônimo de Tirso de Molina. O Tirso de Molina ele começa a escrever em 1624, quando ele escreve Dom Gil de las Calças Verdes, uma das suas peças mais famosas. As peças dele vão tratar de poesia, de lirismo, de aventura. Ele escreve alguns espetáculos do burlesco e ele também vai trazer o misticismo nas suas peças. Uma coisa importante também é que o Tirso de Molina, as peças dele tinham uma grande carga, uma grande força da palavra poética. Ele acreditava nessa força da palavra poética. Ele usava alguns subterfúgios para a comédia, para tirar o riso. Ele usava também as peças dele, sempre usavam o palco superior, que são aquelas varandas, aquelas sacadas do palco, e fazia uso de alçapão, para que coisas surgissem no meio do palco, assim para cima. As peças dele também não eram divididas em ato, eram divididas em jornadas de um dia. Então, eles não seguem a unidade aristotélica de tempo e espaço. Tá? As peças dele normalmente duravam 4 dias. Então, cada ato seria uma jornada de um dia. Só que eles não davam o nome de ato, eles davam o nome de jornada. A primeira jornada, a segunda, normalmente 4. Diferente do teatro clássico inglês e francês, que a gente viu que usavam 5 atos em cada peça. Né? Ele vai escrever a sua peça talvez mais conhecida, que aqui está como Trapaceiro de Sevilha, o título original em espanhol é El Burlador de Sevilha, que vai ser onde aparece pela primeira vez a personagem do Dom Juan, que ele vai chamar de Dom Juan Tenório, mas que vai ser a inspiração tanto para o Dom Juan do Molière, para o Dom Juan da Comédia dell'arte, para o Dom Juan de Marco italiano, que depois foi aquele filme que o Johnny Depp que fez o conjunto. Então é a primeira vez que aparece o conquistador sem alma, sem escrúpulos, que é o Trapaceiro de Sevilha, uma peça escrita pelo Tirso de Molina nesse período. O terceiro, e não menos importante, pelo contrário, talvez mais importante dos três, é o Calderón de la Barca. Calderón de la Barca, ele é considerado o grande gênio do teatro espanhol. Ele tem uma origem aristocrática, ele usava muito da técnica teatral que tinha disponível naquele momento, mas as suas peças não dependiam da técnica, porque ele tinha muita criatividade e no texto dele ele conseguia se valer para segurar o público sem precisar de cenário, sem precisar de figurino, sem precisar de troca disso e daquilo. Mas ele foi considerado pelo Goethe como um grande gênio, como um homem de uma inteligência superior. Ele tinha uma imaginação soberba e criativa e ele conseguia capturar o transcendental para colocar nas suas peças. Ele também uma coisa muito importante na vida do Calderón de la Barca foi a sua dedicação. Ele acreditava que o sentido e o propósito da sua vida era a sua dedicação à igreja,
à nação e ao rei. Então, as peças dele eram imbuídas dessa dedicação. Ele trazia sempre uma moral dentro das suas peças, o que não tirava a genialidade da sua dramaturgia. Tá? Ele vai escrever menos do que os outros dois. Ele vai escrever por volta de 120 comédias, 120 peças, 80 autos sacramentais e 20 entremeses, que são aquelas peças menores de um ato só, que se resolvem por ali mesmo. Talvez a sua... depois eu falo isso. Talvez a sua principal peça seja o Grande Teatro do Mundo. A gente vai falar um pouquinho. Ele vai escrever as comédias de capa e espada, onde vai aparecer principalmente disfarces, identidades trocadas, confusões, redes de intriga. Ele vai falar sobre o código de honra, ele vai fazer peças de auto-sacrifício, ele vai fazer os autos sacramentais também, com relação ao Corpus Christi. Ele vai usar a maquinaria barroca, então ele vai usar a tecnologia que estava à disposição dele, e no teatro dele vai aparecer muita suntuosidade e muita ostentação, porque era um teatro da Contra-Reforma. O barroco acreditando na beleza, no luxo, para que os olhos se voltem para ele. Aqui é um desenho de um cenário dele. Então, vocês podem ver, é uma floresta, né? Nas laterais, ele desenhou os bastidores do que seria ali a coxia, então o cenário entrando por ali, um painel no fundo, uma cobertura para dar ideia de nuvens. Eles não usavam esses matinhos que estão desenhados no chão, não. Isso ficou só no croquis, tá? O chão era o chão batido mesmo da madeira do pau. E aqui são as principais obras dele. Eu vou dar um destaque para o Grande Teatro do Mundo. A Vida é Sonho, é uma outra peça importante dele. E o Príncipe Constante. Príncipe Constante, que depois, anos depois, na Polônia, vai ser montado pelo Grotowski, vai ser um dos grandes sucessos do Grotowski, vai ser o Príncipe Constante, aí já no século XX. Então, 400 anos depois, o Grotowski vai montar o Príncipe Constante aí, e vai ser uma grande transformação teatral, mas isso fica para quando a gente for estudar o Grotowski. Além desses três grandes autores, eu queria falar com vocês também. Vou explicar um pouquinho depois disso, Matheus. O teatro da Contra-Reforma, não é que o teatro era da Contra-Reforma, mas como esse teatro tinha uma ligação forte com a igreja, ele era um instrumento de Contra-Reforma. Então, era uma forma de propaganda do catolicismo, no momento em que o protestantismo estava crescendo. Expliquei, Matheus? Ok. Então, além desses três grandes autores, eu vou trazer mais dois nomes aqui para a gente conhecer. Um é o Guilherme de Castro, que é o autor daquela Las Mocidades del Cid, que vai inspirar o Cid do Corneille, que a gente falou na aula sobre a França. Então, é inspirado nessa peça que o Corneille, quando assiste essa peça, tudo muda para ele e ele vai criar aquele Cid que vai tirar ele da Academia Francesa. Então, é daí que ele tira essa inspiração. E um outro autor também que se destaca é o Juan-Louis de Alarcon, que vai escrever comédias de costumes semelhantes às de Molière, no mesmo sentido de Molière, e uma das suas peças principais, que é montada até hoje, é La Verdade é Suspeitosa, A Verdade Suspeitosa, que é um texto clássico também montado até hoje. Então, o que fica desse teatro espanhol para a gente são a grandiosidade dessas peças, a suntuosidade dessas montagens, e você pensar que num período de 100 anos, dentro de um país, 30 mil peças foram escritas e montadas. É uma profusão muito grande de teatro, é muito teatro acontecendo ao mesmo tempo, e muitas dessas peças
são clássicos, que são lidos e estudados até hoje, principalmente desses 3 autores que eu coloquei para vocês. Tá bom, meus lindos e lindas?